pessoas! Passando por aqui hoje para fazer uma coisa diferente do que eu costumo fazer e do que o canal se propõe. Ou seja, hoje nem é uma história que eu vivi, para eu guardar esta minha memória de vivência, nem é uma música, nem uma poesia, nem um texto produzido por algum autor, compositor, etc. Hoje eu queria compartilhar uma história que eu vi de uma amiga na rede social. E aí eu achei ela tão fantástica que eu não queria perder. Então eu disse, vou gravar. E aí eu vou chamar isto de conto digital. É uma forma de contar algo, um caos que aconteceu com outra pessoa aqui no formato de vídeo, tá? Então, vamos lá. Era uma vez é muito de história, não é? Essa coisa de era uma vez, eu sempre pensei, por que as coisas começavam assim? Vamos começar diferente. A história fala de uma mãe e filha, a Patrícia e a Bebel. A Patrícia é uma nutricionista, idealizadora, com muita vontade de mudar mundos, seja o mundo do lado dela, seja o mundo do outro lado da rua. E ela tem uma filha de 8 anos, a Bebel. A Bebel nasceu artista. A Bebel, ela surpreende pela sua capacidade de trazer reflexões tão importantes para pessoas chamadas adultas. Um dia desse, estava a Patrícia em casa e Bebel a surpreendeu com esta pergunta: mamãe, do que você tem medo? E aí, nesse momento, a mãe, Patrícia, não titubeou e teve certeza de algo muito concreto que ela tem medo e respondeu: de cobra, é claro. E aí, ela fez: e você? Você tem medo de quê? Perguntou Patrícia a Bebel, de 8 anos. E aí, Bebel respondeu assim: eu tenho medo de perder a minha imaginação. Eu tenho medo de não conseguir usar a minha imaginação para fazer as minhas coisas. Fim do diálogo. Eu achei essa história tão incrível, mas tão incrível, mas tão incrível que eu não posso perder ela. Porque eu sempre li, né, que é muito importante a gente sonhar, a gente, né, pensar, projetar, né, para que a gente faça. E é verdade. Quando a gente perde a nossa capacidade de sonhar, imaginar, a gente perde a capacidade de fazer. Antes de qualquer ação, houve uma projeção, uma imaginação, uma possibilidade. Então, o que a Bebel, de 8 anos, me lembrou e nos ensina é que a gente não pode perder esse elemento tão importante que às vezes se perde lá na infância, que fica lá, que não é estimulado pelos adultos e que fica lá. E aí, esse medo da Bebel fez a cobra de Patrícia desaparecer. Porque esse medo da Bebel é muito real. É um medo que faz muito sentido. Porque realmente os adultos perdem a sua capacidade de utilizar a sua imaginação para fazer as suas coisas. E aí, para finalizar, eu como professora de nutrição da disciplina de educação alimentar e nutricional, que ama trabalhar com criança, eu aprendi mais um pouquinho nesse diálogo da Bebel com a Patrícia, que ensina que nós, né, para mim, enquanto professora dessa disciplina, a importância de compreender, de ouvir, de valorizar o que uma criança traz de conhecimento, de possibilidades, de reflexão. Então, eu queria compartilhar com todos e todas e não deixar esse diálogo tão lindo se perder. Que a gente não perca a nossa capacidade de imaginar, de sonhar, para que a capacidade de agir não seja perdida.
boa semana.